Almas amigas, a pedidos, vamos fazer uma série de vídeos sobre matrix consciencial, matrix de controle, o nome que você quiser dar para essa matrix. Lembrando que as informações que nós passamos aqui, gente, vocês precisam ter o entendimento de que isso é de conhecimento e de quem busca essas informações, mas sempre retire aquilo que vai fazer sentido para o seu coração naquele momento atual que você está exercendo algo, alguma cura, algum entendimento. Nem tudo a gente precisa absorver. Tem coisas que vai fazer sentido lá para frente, ou tem coisas que vão fazer sentido daqui a anos. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Essa série de vídeos é uma série que a gente compilou algumas coisas rápidas, mas para que vocês tenham pílulas diárias para o entendimento dessa matrix consciencial e o primordial para que a gente possa fazer a ruptura consciencial desse enredo de aprisionamento. Então vem comigo, deixa seu like aí que isso ajuda o canal e vamos começar a expandir e vamos começar a ter informações importantes, ok? Vão ser vários vídeos. Aqueles vídeos que fizerem mais sentido para você naquele momento, assista novamente, faça suas anotações, porque isso é bacana, tá? Primeiro ponto de tudo, né? Quem criou a matrix de controle? A matrix de controle, ela foi criada há quase, a gente arredonda aí o número, há quase 26 mil anos atrás. E ela foi criada aqui no planeta Terra para que os seres que estivessem aqui, naquele momento, não conseguissem se conectar com a sua fonte criadora, não conseguisse se conectar com a sua própria mônada. Porque a mônada é uma energia muito mais límpida, é uma energia de pura benevolência. É a energia pela qual todos nós fomos criados e colocados em várias dimensões. Então, antes da gente fazer o nosso retorno para a fonte, primeiro a gente volta para a mônada. E essa matrix consciencial ela foi criada justamente para dificultar o nosso retorno para a mônada e o nosso retorno para a fonte. Ana, mas isso foi criado propositalmente no sentido ruim da coisa? Aí é que tá, né? Aí é que tá. Quando a gente passa a entender o por detrás disso, você compreende, mas tem coisas que você não aceita. Por quê? A Guerra de Órion, que é uma guerra que aconteceu há muito tempo atrás, e ela teve aí um enredo energético muito ruim para aqueles que participaram. Essas pessoas, elas ficaram com resquícios dessa guerra energeticamente. E existe também o por detrás da guerra. O que que acontece? Quando a guerra, a gente não vai falar da guerra aqui, tá, pessoal? Porque falar da guerra de Órion daria um workshop aí de uns 2 dias. A guerra de Órion, ela foi entre os humanoides e entre os reptilianos. Os reptilianos, eles se desenvolviam e eles se procriavam muito rapidamente. E os humanoides não, tinha a questão da gestação, né? A barriga crescia, a barriga crescia, demorava um tempo aí para gestação, né? No sentido da criação de um novo ser. E eles viram a necessidade de criar seres para fazer o combate nessa guerra. E aí o que que aconteceu? Clones foram criados. Ana, isso é possível? Pô, te digo que é muitos trilhões de clones foram criados. Se eu não me engano, ou foram 3 trilhões ou foram 30 trilhões de clones. Eu não me recordo exatamente. Mas ou foi 3 ou foram 30 trilhões de clones criados para esse combate na Guerra de Órion. E esses clones eram humanoides. Quando a guerra acabou, o que que aconteceu? Esses seres não tinham para onde ir, porque eles estavam totalmente energéticos, com resquícios energéticos dessa guerra.
Como que eles iriam? Isso é a fala aí, né? Isso é a fala de alguns governantes aí, né? Intergalácticos, tá, gente? Como que eles iriam retornar para a mônada? Como que a gente não, né? Eles lá. Espero eu que sejam eles lá e eu não tenha feito parte disso, mas se fiz também, paciência. Como que eu vou acabar, destruir esses clones? Eu estou fazendo uma destruição ali de alma, porque tem alma que se colocou à disposição de se fractalizar para ser inserida nesses clones. Como que eu faço? Eu destruo tudo isso? Eu deixo esse povo todo voltar para a mônada? Porque quando a gente volta para a mônada é apenas a consciência, é apenas de forma energética. Esse povo ele já existia numa alma que já estava começando a se densificar. E aí esse povo começou a vir tudo aqui para a Terra. Eles vindo para a Terra, houve a necessidade da criação dessa teve a necessidade. Isso é o que eles contam, tá, gente? Eu não tô aqui de lado, escolhendo lado nenhum, não. Eu tô escolhendo o nosso lado aí que a gente tem que expandir e sair dessa prisão. E aí, quando esse pessoal começou a chegar na Terra, eles viram que era necessário criar uma barreira consciencial, uma barreira para essas pessoas não se lembrarem e dificultar o processo de retorno para a mônada e para a fonte. E a galera começou a encarnar e começou a esquecer realmente, né? Não sei quem eu sou. E aí a pergunta inicial, quem que criou essa barreira de frequência? Quem criou a matrix de controle? Ela foi criada pelo grupo de Orion e todos os seus convidados. Existe uma programação, né, que essa turminha aí, que é o que a gente chama de arconte, existe uma programação que eles lançam para a gente diariamente através de frequência, através de mídia social, rede social, televisão, Wi-Fi, eles enviam essas programações diárias para nós ficarmos presos nessa matrix consciencial. Esses arcontes negativados, eles vieram de vários locais aí, né, da conjuntura galáctica. E eles foram criando também mutações genéticas em nós, para que a gente cada vez mais ficasse realmente à mercê desse controle. Cada ser que vai despertando, cada ser que vai saindo dessa frequência de controle, cada serzinho desse começa a emitir uma frequência. E essa frequência, infelizmente, é rastreada por eles, porque eles veem que a gente está fazendo rupturas nessa matrix de controle. E ali começa alguns ataques energéticos, ali começa algumas situações que a gente não compreende na nossa vida para nos distrair e fazer com que a gente não faça mais a expansão da consciência. Por isso que aquele que está aqui, que está querendo, que está buscando, que está se limpando, aquele que está buscando a conexão com a mônada, com a fonte, esse ser, ele realmente ele quer isso, porque existe toda uma coisa, toda uma conjuntura por detrás para não nos deixar despertar. Toda essa frequência que eles jogam aí diariamente através de Wi-Fi, de rede social, de celular, tudo isso é para que a gente cada vez mais fique ligado naquilo, que a gente fique conectado nisso e não faça o nosso retorno. Que nós não possamos fazer essa questão do nos abster do externo. Isso é totalmente manipulado por eles, é programado, planejado. E aí, quando a gente começa, né, a despertar e a gente vai, a gente enfrenta isso, mesmo, né, essas investidas aí para que a gente não possa despertar,
E eles vão atuando, tá, gente? Na nossa mente, nas nossas emoções, né? O poder deles é o medo. Quando a gente começa a responder a esse medo, a gente vira alimento para eles, porque essa frequência de medo eles adoram. Isso é energia para eles. E aí a gente está lá, né? Teimoso, fazendo o processo. E aí, quando a gente vai largando esse medo, a gente vai largando essa bagagem, a nossa consciência, ela começa a se endireitar. Isso mesmo. A nossa consciência, ela começa a se endireitar. E quando ela começa a se endireitar, a gente começa a receber outros padrões energéticos que não são dessa matrix consciencial. Nós, com a força da nossa ação interna, do aquietar, do silenciar, quando a gente começa a largar esse medo e começa a reagir a estímulo interno, nós começamos um processo de retorno. E não é que a gente vai retornar para a fonte agora, não. Existe aí, né, todo um caminho. Mas a gente começa a fazer um retorno, que é o retorno consciencial. Esse endireitar, que a gente começa a endireitar a consciência, é onde a gente não é mais manipulado. E a gente, por si, cria uma barreira em nós, que ela não é mais uma barreira. E ali, quando a gente cria essa barreira, onde esse externo caótico já não tem mais vez sobre nós, nós passamos a nos alimentar da nossa mônada, da fonte. E a gente começa a receber esses estímulos diários deles, e não da matrix consciencial. Próximo vídeo vem aí. Gostou do conteúdo? Dá seu like. Vamos furar essa barreira de consciência, vamos furar essa matrix consciencial e vamos, de forma inteligente, nos conectar com aquilo que realmente precisamos nos conectar. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um beijo no seu coração e lembre-se, você é um fractal da fonte.